Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa live, nessa transmissão aqui com dicas sobre o exame PMP e sobre o exame CAPM. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema interessante que é a inter-relação aí entre a área de riscos e a área de custos e prazos, né, de uma forma mais específica. A gente vai estar falando sobre como que a gente pode utilizar um tratamento adequado dos riscos do seu projeto para muitas vezes diminuir o prazo ou reduzir o orçamento, né? Isso é muito comum em tempo de planejamento, né, quando a gente está identificando as atividades, identificando os custos, identificando os prazos, muitas vezes a gente não consegue atender aquilo que nos foi solicitado por um cliente, por um patrocinador, e existem algumas maneiras da gente lidar com isso. Claro que a gente pode eventualmente cortar parte do escopo. Uma outra forma de fazer isso, não muito desejável, seria às vezes até diminuir a quantidade de testes, dependendo do produto, mas isso certamente cairia na qualidade. Então, o tratamento de riscos costuma ser uma forma menos invasiva, né? Menos problemática para o projeto e que traz também resultados interessantes. Eu vou trazer dois casos, na realidade são duas situações muito simples, muito práticas mesmo, para você conseguir entender como que isso se dá em termos práticos, tá? Eu queria que você que está me acompanhando, se estiver acompanhando a live, se puder colocar o lugar de onde você está me assistindo, né? Se você tiver alguma dúvida também que gostaria que fosse tratada numa live posterior, a gente está tentando manter uma periodicidade de uma por dia aqui, né? Já é o terceiro dia consecutivo. Você pode colocar aí nos nossos comentários também, que a gente vai estar analisando e avaliando aí a viabilidade de tratar em próximas transmissões, tá? Se conhecer alguém também interessado nesse mundo das certificações e no mundo do gerenciamento de projetos, você pode marcar essa pessoa aqui nos comentários, escreve o nome dela, né? O nome dela é aí no Facebook para que ela possa visualizar essa transmissão e outras possíveis. Eu queria também, antes de passar para a apresentação propriamente dita, deixa eu só colocar esse link aqui para mim, para eu poder acompanhar eventualmente algum comentário. Um alô aí para Vanessa, né, lá de Salvador, a ex-aluna que passou, né, no exame PMP recentemente. Um abraço aí, Vanessa, parabéns mais uma vez. Mas eu queria te convidar também, caso você tenha interesse em ser aprovado aí no exame PMP ou no exame CAPM ainda este ano, né, o exame vai sofrer uma mudança no início de 2018, eu vou estar fazendo uma palestra, dando uma aula ao vivo, falando desse assunto, né, como é que você pode otimizar os seus estudos para conseguir a aprovação ainda em 2017, sem deixar entrar 2018 aí, tá bom? Bom, então eu queria falar de algumas situações, deixa eu só ajeitar aqui, né, para poder você conseguir visualizar a minha tela também. Então vai ficar bipartida aí, uma parte aparecendo né, a minha fala e outra parte no meu PowerPoint aqui. Mas basicamente imagine uma situação que você tem um projeto com um atraso de 5 dias. Não um atraso no meio do projeto, mas ao planejar, vamos supor que você precisasse de entregar, né, o produto do seu projeto dentro de 3 meses, por exemplo. E de repente você, ao planejar, o seu prazo final ficou 3 meses e 5 dias, né, com 5 dias a mais. Né? Como é que a gente soluciona isso? Pode ser que haja dentro de algumas atividades, imagine, por exemplo, que uma das atividades do caminho crítico ela tenha 20 dias, né, um prazo que talvez possa ser reduzido se a gente entender exatamente o que está acontecendo, né? Por que será que ela dura 20 dias? Porque de fato há necessidade desses 20 dias ou há algum risco escondido? É essa a situação que eu queria mostrar para vocês. Imagine, por exemplo, que essa atividade foi estimada com 20 dias porque você, como gerente de projetos, não tem muita certeza se um determinado recurso, uma determinada pessoa, um determinado analista, né, que deveria trabalhar nessa atividade vai estar disponível. De repente essa pessoa é muito ocupada, ela está trabalhando em outros projetos nesse mesmo momento, você conversou com o gerente funcional dessa pessoa e ele não conseguiu te dar, né, nenhuma garantia, né, em relação à disponibilidade dessa pessoa. Você fala assim, bom, se por acaso, né, essa pessoa faltar, eu vou acabar tendo problemas. Então vamos colocar aqui 20 dias, uma espécie de reserva, uma gordurinha na atividade, para, né, caso eventualmente a gente tenha algum problema,
eu na realidade, não perca a minha palavra, né? Não vou dizer que o projeto vai terminar numa data X e não vai terminar. Só que o que acontece? Se você passar a ter certeza de que essa pessoa vai estar disponível, ou seja, se você conseguir eliminar esse risco aqui de fato, você pode eventualmente modificar a duração dessa atividade. Por exemplo, vamos supor que você converse, você explique essa situação, né, para o gerente funcional, na área, né, na qual essa pessoa trabalha, e fala o seguinte: olha, meu cliente está precisando de fechar esse projeto em 3 meses e eu não estou conseguindo passar essa estimativa mais confiável para ele, pelo fato de não ter certeza sobre a disponibilidade. Será que não dá para a gente fechar, que essa pessoa só por esse período vai estar trabalhando comigo? Né? E se de repente você conseguir de fato eliminar, né, junto a um acordo aí com esse gerente funcional, você conseguiria, por exemplo, diminuir essa atividade de 20 para 13 dias. Né? E aí você conseguiria eliminar esse atraso de 5 dias, na verdade até mais, né, até 7 dias, no caso aí. Então essa é uma forma, um exemplo corriqueiro. A gente sabe como é que a questão de disponibilidade de recursos é problemática, né, em ambientes aí em que são executados vários projetos ao mesmo tempo. Então repare que se você puder lidar, né, um pouco melhor aí com o risco, né, com os riscos do seu projeto, eliminando esse risco aqui, por exemplo, poderia ser junto com a partir de uma conversa com esse gerente funcional, mas poderia também ser a partir de uma contratação de uma outra pessoa. De repente a sua empresa já estava precisando de contratar mesmo, e aí contrata com uma certa antecedência, você conseguiria resolver esse problema aí, tá? Bom dia aí ao Marcos Vinícius, que está chegando agora. Marcos também, que acho que estava acompanhando a gente ontem, sempre um prazer tê-lo aqui conosco, tá? Bom, queria mostrar para vocês agora um outro exemplo muito parecido, só que ao invés de estar lidando com prazo, a gente vai estar mostrando como é que esse tratamento de riscos poderia eventualmente resolver problemas de custos no projeto, né? Então vamos supor que você está com um orçamento aí estourado em 100 mil reais, né? Ao fechar lá o seu planejamento, está com 100 mil a mais do que aquilo que é a verba que se tem para investir nesse projeto. E vamos supor que um dos custos importantes que você tenha nesse projeto é a compra de um equipamento, no valor de, a princípio, estimado em R$1.200.000. Mas aí, na hora que você tem esse problema do estouro, você começa a checar os seus custos e começa a tentar entender os valores de cada um dos custos ali do projeto. Você começa a se perguntar: bom, será que o custo é esse mesmo? Será que esse equipamento de fato é R$1.200.000? E aí você pode perceber que não, né? Você pode perceber que nessa atividade especificamente há uma questão que é o seguinte: o custo real do equipamento hoje, vamos supor que esse seja um equipamento importado, tá? Então vamos supor que o custo real dele seja em torno de $300.000, é um equipamento importado, o que daria mais ou menos aí R$1 milhão, vamos pensar 300 e poucos mil dólares, né? Só que você sabe, como a gente está vivendo um momento de incerteza muito grande aqui no nosso país, que existe um risco cambial, que existe eventualmente a possibilidade, né, de um determinado preço que hoje é A, é B, em função da cotação do dólar. Então você pode ter colocado dentro desses 1.200.000 aqui, às vezes uma gordurinha a mais, né? 1 milhão, porque é o custo hoje, 200 mil para a eventualidade, né, de ter aí a alta do dólar. E se você tratar esse risco, é claro que não dá para virar para o mundo e falar: não vai falar lá para o Temer: não, você não vai trazer nenhum risco político adicional para o país, o dólar vai permanecer nessa cotação de paridade junto com o real. Não dá para ter certeza disso, mas dá para você tomar uma ação de mitigação, por exemplo, uma ação como, por exemplo, a compra de dólares ou investimento num fundo cambial. Então essa verba, esses $300 mil que você vai precisar, você pega, né, o dinheiro em reais e faz um investimento em dólar ou faz um investimento no fundo cambial, de forma que quando você precisar fazer a compra lá na frente desse equipamento, você não vai ter um risco de subida de preço em função da variação cambial. Bom, esses são só 2 exemplos, né? E por que eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês? Deixa eu só voltar a minha telinha aqui. Foi muito em função de uma questão que eu estava discutindo junto com a minha turma atual, né, do curso preparatório para PMP e CAPM, que é o Fórmula da Certificação PMP/CAPM, né? E eu apresentei uma questão desse tipo para eles, que era: se você tem um problema, na realidade era de custo, né, de um custo além do esperado, o que você pode fazer? E aí a gente apresentou algumas possibilidades, e uma das possibilidades era gerenciar, quer dizer, identificar melhor os riscos e tratar esses riscos de alguma forma, né? A gente tem o exemplo de tratamento aqui.
E foi interessante notar que as pessoas, na sua maioria, não têm essa percepção de que é possível reduzir prazo ou reduzir custos a partir de tratamento de riscos. E essa é uma questão potencial dos exames e é algo que você pode aplicar aí no seu dia a dia. Na prática também, né? Todo mundo, talvez a questão do dólar não seja recorrente para todas as pessoas, né, que tem que lidar com aquisições externas aí, mas certamente essa questão de competição por recursos e riscos derivados dessa competição é algo que pode estar aí acontecendo com você e você poderia também aplicar. Ou seja por causa dos exames FNP ou CAPM, ou seja por causa de alguma situação prática, eu creio que essa dica aí pode te ajudar, beleza? Se você achou interessante, se você conhece alguma outra pessoa que possa se interessar por esse conteúdo, você pode colocar o nome dela nos comentários. Eu também te convido mais uma vez para a aula de amanhã, que a gente vai estar tratando sobre como ser aprovado no exame PMP ou no exame CAPM ainda em 2017, dado que no comecinho de 2018 a prova está mudando, né? O PMBOK está mudando de edição da 5ª para a 6ª edição, e sempre que a gente tem mudança é um potencial risco, né, de transtorno aí na sua preparação. E aí a gente vai estar falando nessa aula amanhã, que é um pouco mais longa, as transmissões são mais curtinhas, mas nessa aula, uma aula de aproximadamente 1 hora, eu vou mostrar uma série de dicas de estudos, vou inclusive propor um planejamento de estudos que vocês vão ver que cabe aí dentro desse período, né, até o final de 2017. Normalmente eu recomendo que as pessoas estudem de 3 a 4 meses, estudando de uma forma disciplinada. Isso é bem razoável, né? Então a gente vai estar falando desses pontos aí, como estudar com mais concentração, como aproveitar melhor o seu tempo, como estudar sem esquecer e como planejar de forma que você não corra o risco, às vezes, de perder, né, um tempo de estudo que você está tendo aí, de repente prolongar a sua preparação porque vai mudar a prova. Não é que as mudanças no PMBOK nunca são totalmente revolucionárias, mas as eventualmente pequenas mudanças que aparecem, elas já podem realmente trazer uma série de incertezas. A gente está falando de risco aqui, né, para a sua preparação, tá bom? Obrigado aí a Vanessa por ter recomendado aí a Helene para assistir o vídeo. Você também, se gostou, pode recomendar para outras pessoas. E fique ligado, acompanhe a gente aí, né? Você que já curtiu a nossa página. Amanhã a gente volta com mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. Então a gente se vê ou aqui ou logo mais à noite, na quinta-feira, nessa nossa aula que está na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.